Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Estão preparados? Olha aí, nossa videoaula de hoje é este assunto aqui, ó. O verbo e sua estrutura. E aí você já vai notar que eu deixei aqui atrás algumas informações que vão fazer parte da nossa videoaula de hoje. Eu tenho aqui as partes do verbo, quero saber quais são as partes que compõem o verbo. Você já vai aqui perceber ou relembrar que elas são chamadas de morfemas, portanto nós vamos estudar aí a morfologia do verbo, desta classe de palavra. E aqui, como exemplo, nós temos os verbos estudar, escrever e dividir. Então já prepare seu material, seu lápis, sua borracha, sua caneta, seu caderno, seu livro didático. Se precisar dar uma pausa, pega tudinho, aí você dá o play de novo e volta aqui para nós começarmos. Então, tudo ok? Então vamos lá. Quais são as partes do verbo? As partes do verbo, os morfemas que compõem o verbo, esses pequenos pedaços, né, ou blocos, são os seguintes. Nós temos o radical, o primeiro. O radical ele indica o significado básico do verbo, ou de qualquer outra palavra em língua portuguesa. Nós temos também a vogal temática. Vogal temática. E nós temos temática. Opa, corrigindo aqui. E nós temos a desinência. Desinência. Quando você começa a estudar os verbos, geralmente você só separa radical de terminação. Essa terminação aqui detalhada é isso daqui, ó, vogal temática e desinência. Estas são as partes do verbo. Vamos agora pegar aqui o verbo estudar. Os três verbos, verbo estudar, escrever e dividir, são verbos regulares. Eles não têm alteração nem no radical e nem na terminação da conjugação a qual eles pertencem. Essa informação a gente vai falar com mais detalhes em outra videoaula. Mas vamos lá, se são verbos regulares, é fácil de você encontrar o radical deles. Começando aqui com o verbo estudar, o que você vai fazer? Você vai eliminar as duas últimas letras do verbo. Aqueles estão, é claro, no infinitivo, verbos regulares no infinitivo. Eliminou as duas últimas letras, o que sobra é o radical do verbo. Então, o verbo estudar, o seu radical é este, estude. O verbo estudar pertence à primeira conjugação, verbos terminados em AR. Então, o que aparece, né, essa vogal que aparece depois do radical, que indica a conjugação, o grupo, né, a qual ele pertence, verbos da primeira conjugação, é a vogal temática. Então, estude, letra A, vogal temática, ok? E agora sim, o que sobra, é claro, é uma desinência. Neste caso, essa desinência é de uma forma nominal do verbo, que é o infinitivo do verbo, o R, ok? Então aqui eu fiz com o verbo estudar, radical, vogal temática e a desinência. Agora você tem o verbo escrever e o verbo dividir. O que você vai fazer? Dê uma pausa no vídeo e o que eu fiz em relação ao verbo estudar, você vai fazer agora em relação ao verbo escrever e dividir. Você dá uma pausa, divide aí radical, vogal temática e desinência, o que é cada parte, onde é que vai ficar. Depois você dá o play de novo para nós conferirmos a resposta. Então, vai lá. Ok? Voltando? Então, vamos lá. Como é que ficou a sua resposta? Você deve ter lembrado primeiro que você vai pegar aqui, ó, como estão na forma infinitiva, são verbos regulares, ó, verbo escrever. Tirou as duas últimas letras, você já sabe qual é o radical de escrever. Escreve, vai até a letra V. É um verbo que pertence ao grupo dos verbos da segunda conjugação. Então, isso é indicado pela vogal temática, que vem logo após o verbo. E é claro que sobrou a desinência. Desinência é de infinitivo. De igual maneira, o verbo dividir. Tirou as duas últimas letras, porque é verbo regular, está no infinitivo. Divide é o seu radical. A letra I, como aparece aqui, ó, que indica que se trata de um verbo da terceira conjugação. E é claro, o R para indicar a desinência. Ok? Então, descobrimos aqui o radical, logo após o radical, a vogal temática, e o R, porque eles estão no infinitivo, uma desinência de infinitivo. Até aí tudo bem? Partes do verbo. Agora eu queria falar um detalhe importante sobre a desinência, porque nós temos a desinência, ela indica modo, tempo, número e pessoa. E é sobre isso que eu quero falar agora. E o que ela indica? Como é que é isso? Deixa eu apagar aqui, porque eu quero colocar agora essa informação para a nossa segunda parte. Nós vamos usar os mesmos verbos.
Verbo estudar, escrever e dividir. Então, o que são essas desinências? Deixa eu colocar primeiro aqui o detalhe delas. Eu tenho a desinência modo temporal. Dá para você ver aí direitinho. Se não der, você dá um zoom depois, tá? E a desinência número. Aí ficou um pouquinho pequeno, né? Mas eu acho que dá para enxergar. Pessoal. Desinência modo temporal indica o modo a qual o verbo pertence, se é um modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Modo temporal. E o tempo, se é presente, se é pretérito perfeito, se é pretérito imperfeito, se é futuro do presente ou se é futuro do pretérito. É a desinência modo temporal. A número pessoal indica o número e a pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, ou se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Então, nós vamos usar os mesmos verbos anteriores agora da seguinte maneira. Nós vamos usar eles na primeira pessoa do plural do modo indicativo. Então, o verbo estudar vai ficar como estudaremos. Estudaremos. Depois o verbo, o segundo verbo foi o verbo escrever, é isso mesmo? Escreveremos. Escrever. Opa, deixa eu corrigir aqui. E, é claro, o terceiro verbo, dividiremos. Então, aqui os três verbos já estão conjugados na primeira pessoa do plural do modo indicativo. Você já sabe qual é o radical deles? Então, vamos começar com o verbo escrever. Estudar, melhor dizendo. Estude. Aqui a vogal temática indicando que pertence à primeira conjugação. Agora vamos chegar aqui, desinência modo temporal e a desinência número pessoal. A desinência modo temporal do futuro, do presente, do modo indicativo é urá ou uré. Então aqui você já deve ter percebido que eu tenho uré. Estudaremos, o que nos indica que vai ficar bem aqui, ó, estudarei, e o que sobrar? O mós. Estudaremos. Então, desinência modo temporal, uré, que indica que ele está no futuro do presente, e o mós, que é a primeira pessoa do plural. Ok? Estudaremos. Aqui eu dividi direitinho. Era uré, quando acontece essa mudança, é um alomorfe, mas por enquanto a gente não vai ver alomorfes aqui. Essa informação, por enquanto, nós não vamos usar. Ok? Agora, o que eu fiz aqui com o verbo estudar, você vai fazer com o verbo escrever e o verbo dividir. Qual é a dica que eu vou dar para você? É que a desinência modo temporal, no presente do indicativo, no futuro do presente do indicativo é urá ou uré. Neste caso aqui é uré, em todos eles. Então, você dá uma pausa no vídeo, faz o mesmo e a gente volta. Ok? Voltando, então, vamos lá. As desinências, você já sabe que a desinência ela é modo temporal, indica o modo e o tempo do verbo. Nos nossos exemplos, eles estão no modo indicativo, em que tempo? No futuro do presente. E número pessoal estão na primeira pessoa do plural. Como é que ficou a sua resposta? O verbo escrever, você já sabe que o radical é escreve. Aqui a vogal temática, porque pertence à segunda conjugação. Escreverei, desinência modo temporal, e o mós, desinência número pessoal. A mesma coisa você viu que acontece com o verbo dividir, certo? Dividirei, aqui corrigindo, dividiremos. E assim ficou aí detalhada as desinências, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Confere aí. Ok? Até aí? Então, eu espero que esta revisão ajude você e nós nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau.